Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. E agora queremos apresentar-vos uma proposta precisamente para esta terça-feira. É mais nem menos do que na Academia Sénior de Tavira. Acontece hoje a partir das 4 da tarde. É promovido pela Casa do Amparo, cooperativa. O escritor e o paizinho um bocadinho responsável da Casa do Amparo vai apresentar o seu livro Âncora, a arte de estar consciente. É tão bom recebê-lo aqui. Edmar Silva, bem-vindo. Olá, dona Ana Bela Cristina, tudo bem? Tínhamos saudades. Muito tempo, não é? É verdade, mas já sei, está tudo uma azáfama, há muita coisa para fazer, não é? Graças a Deus. E o resultado deste tempo também se verifica um pouquinho na conversa que vamos ter, não é? Exato. Debruçar aqui sobre a escrita, e, não é? É verdade. Exato. Que mini balanço podemos fazer? Olha, estamos em quadra natalícia, estamos em fim de ano, do que tem sido, diremos, a atividade, Edmar? Olha, o balanço, podemos já falar deste ano, né? Este ano eu sei que foi um ano de desafio para muitas pessoas. Aliás, todos os anos são desafiosos. Diferentes. Né? Desafiosos, enfim, parece mafiosos. É a vida, né? É. Ok, esse ano foi um ano muito especial, né? Que se a gente for olhar pós-pandemia, depois de guerra, e a guerra ainda não acabou, e no fundo essa guerra externa que existe aí reflete uma guerra interna que está dentro de nós mal curada. Não é? De nós nos aprendemos a olhar para nós próprios, olhar enquanto células únicas, né? Enquanto células coletivas, no qual nós vivemos, né? Então, olhando um ponto de vista mais globalizado, este ano foi um ano de muitos desafios, né? Para quem acredita no aspecto físico, no aspecto psicológico, no aspecto mental, no aspecto emocional, e aqueles também que vão para além da matéria no aspecto espiritual. Então esse ano foi, para muitos, um ano de virar a páginas, um ano de introspecção, e de reflexão e inflexão também. Eu dou-te mais uma dica, e politicamente também foi um ano de definição de, não é? Pois foi, é verdade. Sim, e perfila-se que também possamos iniciar o ano também politicamente com a eleição de um novo presidente. Portanto, exato. Não é? Todas estas condicionantes. Simbologicamente, isso pode fazer várias leituras, né? Que seja no aspecto político, no aspecto estrutural ou social também. Para o ano vai ter eleições de novo exatamente para um recomeçar. Em alguns aspectos nós já conquistamos, né? Ou seja, para dar continuidade. E outros aspectos para o recomeçar, então voltar do ano 1, não digo ano 0, que para mim não existe ano 0, né? Desde que nós nascemos já não somos zeros. Não, de todo. Então, este ano faz-nos refletir, ou seja, o que acabou, o que pode transformar, o que para nós já podemos virar a página, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto psicológico, e aproveitar que nós estamos festas, fim de anos, e lógico, daqui a pouco no Natal vem aquela velha máxima, o que eu vou fazer para o próximo ano? Sim. O que eu desejo, né? Que o janeiro, aliás, simboliza isso. O recomeço. O recomeço, a esperança, próximo ano vou querer conquistar isso. E todos os anos nós temos essa velha máxima, né? Principalmente aqueles fogos de artifício todos que simbologicamente falando, no fundo a gente olhar para o alto e buscarmos, temos esperança, temos fé para poder seguir em frente. E eu posso fazer que o balanço foi muito positivo esse ano. E mesmo que a gente fale o que se torna positivo ou negativo, para mim não existe o certo, o errado nem o negativo. Existe a forma que nós sentirmos, a forma que nós sentimos para lidar com as diversidades da vida, né? Há coisas que acontecem que nós olhamos que criam um impacto tão negativo em nós, mas se nós formos olhar bem profundamente, fazer uma inflexão, ou seja, fazer essa rota, mudar a rota daquilo que nós sentimos, vamos perceber que houve sempre um aprendizado. Essa aprendizagem, ou esse aprendizado, como diz também lá no Brasil, né, quando nós temos essa consciência, significa que nós estamos prontos para virar a página e seguir, escrever um novo capítulo da nossa vida. E esses 3 últimos anos que eu tenho trabalhado na área da biblioterapia, os 2 dias de conversa com o Edmar, formações, cursos, consultas, resultou a nossa conversa de hoje, que é um livro, né? É verdade, que é apresentado hoje, precisamente. Sim. É verdade. Exato. A arte de estar consciente. Exato. Esse livro nasceu de um projeto, posso dizer que é um projeto que eu já iniciei já há 3 anos na Academia Sénior, que chama Biblioterapia com Edmar.
O que é biblioterapia, né? Que algumas pessoas se confundem, biblioterapia, Bíblia, ou qualquer coisa, né? No fundo são recursos terapêuticos usados através do livro. Exato. A biblioterapia surgiu a partir de 1914, né? Com grupos de médicos, após as guerras, né? Então eles separaram 2 grupos e decidiram o seguinte: ok, o primeiro grupo vamos fazer o tratamento fármaco natural, normal, como deve ser. O outro segundo, para além dos tratamentos fármacos, vamos introduzir mais uma metodologia. E a metodologia foi introduzir histórias, introduzir livros. Depois, ao fim de alguns anos, eles perceberam que o grupo que teve histórias, livros, que as pessoas contavam para esses doentes, perceberam que eles teve uma melhoria muito relevante em relação aos outros. Sim. Então, assim nasceu o conceito da biblioterapia. Hoje existem algumas universidades, né, que trabalham sobre a disciplina com a biblioterapia, e no fundo a biblioterapia não é só ler, olha, toma um livro e vai ler em casa. Não. É você, por exemplo, acontece o tempo todo na nossa infância, que quando nós lemos um livro do herói ou bandido, o que nós fazemos? Identificamos logo. Então todas as nossas questões, os nossos dilemas internos, no fundo o que nós precisamos é o que é? Sair de nós mesmo, ir para fora, olhar uma outra visão, aprender lá a olhar para a outra visão e depois fazer essa longa viagem no nosso interno para poder melhorar isso, né? Ou seja, buscar como recurso. Então a biblioterapia tem uma das funções. Na academia, nós temos um grupo todas as terças-feiras que fazemos as sessões de biblioterapia. E a biblioterapia, eu trabalho quando eu falo biblioterapia do Edmar, nós trabalhamos em 4 eixos. Que eixos que são esses? Primeiro, durante um ano, nós falamos o que são crenças, como elas são instaladas, de onde que elas vêm, como nós podemos trabalhar essas crenças, quais são as crenças limitantes, quais são as crenças ilimitantes também, né? Se é que existe essa palavra, né? Depois disso, no segundo ano, é sobre os padrões. O que na nossa vida está tão repetitivo que nós, quando olhamos para nós próprios, cair de novo no mesmo erro. Temos que abordamos muito aqui nos 2 dedos de conversa. Né? Exato. Então aí os padrões são exatamente essa questão, né? Nós revermos os nossos, o que está repetitivo, o que eu preciso mudar, o que eu ainda não aprendi, ao invés de ficar na filosofia do sofrimento ou na filosofia da utopia da alegria, né? Porque às vezes nós temos essa falsa alegria, que hoje acontece muito nas redes sociais, né? Tiramos fotografias com sorrisos lindos, maravilhosos, depois que saímos da fotografia, continuamos no nosso tédio do dia a dia. Que no fundo, quando nós estamos nessa ambiguidade, ou nessa dualidade, nós ainda não conseguimos olhar para dentro de nós e percebemos que nós temos o poder de transformação. Então o âncora, o livro âncora tem essa função que é criarmos uma âncora emocional dentro de nós. Algo que nos agarra, que nos proporciona, no fundo, não é? Podemos escolher a maneira como podemos, de alguma maneira, levar a nossa vida. Exato. No fundo, é acordar todo dia de manhã, olhar para o espelho, o que eu quero ser? Quero ser feliz ou quero ser infeliz? Né? Se eu quero ser infeliz, então eu tenho que perceber por onde, o que o meu inconsciente está a dizer, por que eu estou repetindo isso, por que eu não saio desse ciclo vicioso que eu instalaram através das nossas crenças, né? Questão social, questão familiar, e enfim. Então, no fundo, quando nós fazemos essa âncora, é trazer algo de novo, ou trazer algo que a nossa própria vida, nosso próprio livro, nossas próprias páginas da nossa vida, né? Reler as nossas páginas da vida. Agora eu quero escrever um novo capítulo. Agora eu não quero escrever um novo capítulo da mesma forma. Quero fazer com um olhar que eu aprendi. E quando nós aprendemos, que é diferente de decorar, né? Na própria escola, ensina matemática. Olha, vamos decorar 2 mais 1. E aí vai por diante. E no fundo não é decorar. Porque no fundo a maioria de nós estamos tão automatizados, estamos a repetir o que o outro está a fazer. Exemplo, os padrões de patrões, de colegas de trabalho, dos amigos, de pais e filhos. Então, ou seja, eu tenho que olhar para eles, perceber mesmo que aquilo foi bom para eles nesse sentido, poderá ser bom para mim, mas não significa que mesmo o modelo de vida que eles têm, eu posso encontrar uma outra alternativa. Ou seja, nós somos sempre uma versão melhorada dos nossos pais. Só que quando nós falamos versão melhorada, as pessoas acham que é só o bom. Não, nós somos também o mal. Pois, né? Que é aí que faz essa... Então esse mal e bem está muito no contexto do quê? Aquilo que nós sentimos. Depende de como você sente. E a âncora, a arte de estar consciente, é eu estar consciente em todos os nossos passos das nossas vidas. Que passos são esses? Fisicamente, como eu estou? E por que eu estou assim? Qual é o caminho? O que eu decidi ao longo da minha vida que resultou nisso? E agora? Há algo que eu preciso mudar? Há algo que eu preciso reforçar?
E esse é um dos parâmetros principais da gente olhar para o nosso interior, a nossa emoção e perceber que âncora que nós estamos, está lá no fundo, que está agarrada. A âncora, há momentos nós precisamos alçar essa âncora, há momentos que ele tem que largar essa âncora e viver livre, né, dos medos, da tristeza, das questões emocionais que nos aprisionam no passado. Tirar a âncora e navegar. Exato, ou seja, a âncora, porto, o barco ou o navio que está no porto, né, está por um determinado período, um determinado objetivo, um determinado momento. Há momentos, ok, ancorei aqui, o que eu necessito de estar nesse local? E o livro trabalha muito isso, fala sobre as águas, sobre as emoções, sobre o nosso estado psicológico. São mensagens diárias que cada dia a pessoa pode ler e vai fazer com essa longa viagem para o seu interior. E aproveitando, temos aqui exercícios práticos, né, que as pessoas vão ler e vão praticar como olhar, como lidar com essas emoções no teu dia a dia. Eu posso dizer que essas sessões de biblioterapia na academia resultou de todos esses, no fundo, momentos de encontros, momentos de diálogos, momentos de reflexão, momento de pensamentos, de conclusões, partilha, né, em coletivo. Eu aprendi com eles. E aprendi muito mais, posso dizer isso, porque nada melhor que a gente olhar para quem já está que já fez o mesmo caminho que nós, não é? Eles plantaram suas roseiras da vida e agora estão dando a possibilidade para nós plantarmos também, não é? Então, agora as cores das rosas nós que escolhemos. Pois sim, sem dúvida. Olha, por exemplo, abri o livro assim... Aleatoriamente, saiu-me o fevereiro, 14 de fevereiro, fala sobre a ressonância cósmica, 8, a lei do karma, encarnado, a calibração do corpo emocional, o palco sagrado e o movimento universal. Parece muito intenso, mas isto depois, não é? Sim. Flui. Isso. Quando vai lendo, aí vai percebendo o porquê dessa data, o porquê desse número. Não tem a ver com questão de numerologia, né? Vamos trabalhar a psicologia dos números. Quando fala do fevereiro, por exemplo, e esse número cósmico, digamos assim, você aprender a materializar, no fundo, aquilo que você deseja. 14 de fevereiro? É o dia dos namorados? Olha, então o que nós desejamos, não é isso? Fala-se muito 14 de fevereiro cá em Portugal sobre o amor, não é isso? É o que mais no fundo, é o que nós desejamos e acreditamos que é com o amor que nós seremos felizes. Então isso primeiro está num campo mental, num campo imagético, né? E depois como nós fazemos para trazer para o nosso campo real. Como eu manifesto esse amor diariamente? Que no fundo, quando falo dos namorados, são duas pessoas que unem com suas próprias cargas emocionais, com a sua própria história de vida, juntam-se duas histórias para construir uma terceira vida, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Né? Então, o livro traz muito, primeiro uma reflexão sobre o que quer dizer essa metáfora do dia, e depois você vai colocando, no aspecto psicológico. No aspecto psicológico nós estamos falando que aquilo que você tem, aquilo que você carrega dentro de ti, tudo é palpável. Né? Quando nós falamos das emoções, as emoções é tão palpável como um telemóvel, como um livro, como a madeira. Só que nós vivemos tão intensamente. E a forma que nós expressamos, muitas das vezes o outro não consegue compreender como nós manifestamos as emoções. Mas uma coisa é certa, se há uma dualidade, quando o outro não consegue compreender o que nós estamos a dizer, que há um caminho aqui, uma oportunidade para poder fazer essa reviravolta. E esse 14 de fevereiro fala isso. Como eu estou a comunicar minhas emoções? Primeiro como eu sinto. Será que o outro está a perceber o que eu estou a sentir? Eu estou a falar, pessoas que gritam o dia inteiro. Está falando, olha, você não compreende, mas o outro realmente, será que ele tem capacidade para me ouvir? Será que ele quer me ouvir? Será que ele tem disponibilidade? Então, muitas das vezes, quando eu estou sempre colocar no outro esse peso das minhas frustrações, muitas das vezes ele não consegue aqui, eu não estou conseguindo perceber que a leitura emocional que eu estou fazendo está projetada no outro e não em mim. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que mudar meu discurso. Porque muitas das vezes eu estou a colocar o peso da responsabilidade no outro. A pessoa acha que está sempre certa, um bocadinho assim. Também tem esse outro lado. Às vezes ele está certo mesmo. Às vezes é o outro que não tem disponibilidade para ele. Então, quando nós chegamos a essa conclusão que o outro não tem disponibilidade para nós, o que nós temos que fazer? É abandoná-lo.
É largar, olha, já desisto dessa pessoa. Não, Sim. é fazer com que ele sinta, que ele perceba o meu sentir. Não é quando eu, no processo da vingança, né? Eu vou fazer ele sentir minha dor. Não, não é isso. O que eu quero, o que faço, olha, aquilo que você está a fazer, pode ser que você não tenha noção disso, pode ser que você não tenha percepção disso, mas a forma que você está a fazer está a despertar esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção. Então, se eu conseguir falar, dependendo da forma que eu falo com o outro, que eu comunico, aí o outro consegue entender. Agora, a maioria das vezes nós estamos num mundo tão caótico dentro de nós que nós não conseguimos perceber como é que nós estamos a comunicar. Se não nos entendemos quase a nós próprios, como é que vamos entender os outros? Exato. Não é? E a âncora serve exatamente para isso, é colocar uma âncora na nossa estabilidade emocional. O ponto de reflexão é como eu estou emocionalmente. Psicologicamente eu já sei, minha mente está 1000 por hora. Sim. Então essas nuvens que estão à volta de mim sobre os meus desejos, sobre as minhas expectativas, sobre o outro, sobre a forma que eu vejo a vida, isso tudo são nuvens, né, que nós fazemos download o tempo todo, né, vamos buscando isso de um problema, somos muitas das vezes como os bombeiros emocionais, né, constantemente. E a vida que está hoje parece estar tão rápida, né, Ana? Parece que aquela vida de sossegada, que o dia parecia ser longo, parece que não existe mais. Não existe mais. Então, em qualquer idade. Exato. Não só adultos, não é? As crianças também o dizem. Isso, e isso traz, muitas das vezes significa que nós entramos numa onda de avalanche. Ou num túnel à espera. Um labirinto, né, dali, e muitas das vezes olhando para fora, esquecemos de olhar para dentro. Então tudo projetamos para fora. É o outro, é o local, é o futuro. Por exemplo, nós somos educados a trabalhar, crescer, trabalhar, e um dia, quando eu reformar, é que eu vou descansar, que eu vou ser feliz. Então, historicamente, a gente vê que está um processo aqui emocional aqui um pouco ilusório, não é? Mesmo. Por que eu não posso ser feliz trabalhando todos os dias? Então, a diferença é, mas eu não gosto do trabalho. Ok. Se não gosta, o que você pode fazer para poder mudar a tua realidade? É impossível que o mundo é assim. Lá eu estou de novo projetando no outro. Sim, mas, ok, vamos ver quais são as suas ferramentas. O que te falta para você conseguir compreender, fazer luz, né? O nosso próprio cérebro ajuda isso, né? Quando faz luz, né? As sinapses joga ali correntes neuroquímicas e manifesta em nós aqui fez luz, eu consigo compreender. Então, a maioria de nós não conseguimos compreender as nossas emoções. Então, quando nós conseguimos compreender as emoções, colocamos âncoras lá dentro de nós e faz então, o que vem lá de fora não abala. Por exemplo, a simbologia do navio, né? Quando o navio está bem ancorado, pode vir tempestade, pode fazer onda, que ele não sai dali. Agora, se essa âncora não tiver ali, ele vai ao sabor dessas tempestades, né? Então, o livro também traz duas figuras mitológicas ali também, que é Poseidon e depois Anfitrite, que é uma deusa do mar, não é? Que ela é aquela Tinha que ser com uma âncora, tínhamos que ter uma deusa do mar. Sim, tinha. E eu coloquei exatamente uma simbologia de uma mulher na capa, exatamente para a gente trabalhar mais as nossas emoções. Exatamente, Augusto Cury fala sempre assim, olha, se as mulheres fossem as presidentes do país, os primeiros ministros e primeiras ministras, provavelmente nós não teríamos guerra. Por quê? Porque nenhuma mãe teria coragem de mandar o seu filho para a guerra, para matar o filho do outro. Então, simbologicamente, que o Augusto Cury está a dizer sobre isso, ele está a falar sobre que as mulheres têm, só elas que sentem o que passa na barriga quando, por mais que um homem chega a algum patamar, mas aí nessa simbologia do feminino, né, o feminino sagrado dentro de nós nós colocamos a razão e a nossa emoção dentro de nós. O mundo hoje está cada vez mais racional. O mundo hoje está mais... A gente está resposta rápida. Até a própria internet faz isso. Por exemplo, quando a gente manda uma mensagem para o outro não responde, a gente fica numa agonia. Né? Será que aconteceu alguma coisa? Por que a pessoa não responde? Isso são os primeiros fatores racionais. O fator emocional depois. Será que ela não me quer? Será que ela não deseja? Será que ela não gosta de mim? Então, isso tudo são âncoras mal ancoradas, poderíamos dizer dessa forma, né, que estamos ao sabor das tempestades, né, ao sabor dessas ondas. Então o desafio de nós pode vir onda, se eu souber mergulhar, eu consigo ultrapassar. Bem, a âncora, a arte de estar consciente. A proposta inicial, a ideia, já me disse em off, Edmar, seria fazer assim um livro lindo, maravilhoso como este que aqui está, com uma mensagem para cada dia. Sim.
mas ficámos em apenas 3 meses. Exato. Cada dia, diria eu, para os 365. Exato. É porque quando eu comecei um trabalho longo de 3 anos, né, das sessões da biblioterapia que foram feitas na Academia Sênior, na Associação Âncora, quando fui fazer as oficinas do livro, quando fui fazer as sessões de biblioterapias no Lado a Lado, em Lisboa, em Loures, então, nas bibliotecas que eu andei por aí, então, toda essa dinâmica de grupo, essa experiência de grupo, eu pensei, ok, então por que não fazermos uma mensagem diária focada nas emoções, focada no nosso estado psicológico? E quais são as ferramentas? E como é que eu posso me libertar? Como é que eu posso fazer essa viagem no interior e encontrar a minha criança interior, né? Às vezes eu falo assim, a minha criança interior e a minha criança anterior. A anterior, são as duas crianças. Exato, né? sim. Para quê? Quando eu consigo encontrá-la, por exemplo, uma pergunta básica. Ana, quando você era criança, lembra de algum sonho no futuro? O que você gostava de ser? O que você gostava... quando eu cresci, eu gostava de ser assim. Sim, tem ideias, não é? Eu acho que toda a gente tem ideias, definia que profissão gostaria de ter. Mas, e curiosidade das curiosidades. Quando era pequena sonhava que gostaria muito, porque na altura sim, era assim, de ser telefonista. Olha, isto não só... Há coisas que não é bem a mesma coisa, mas que falam com muita gente. Portanto, exatamente, não é? Há coisas que ou por acaso se concretizam. Exatamente, quando se concretiza por quê? Por exemplo, no meu caso, quando eu era criança, como tive uma infância pobre, né, dita pobre nesse processo aqui, o meu sonho, quando eu era criança, eu olhava para as dificuldades dos meus pais e pensava assim, quando eu crescer eu quero ser psicólogo. Aí eu olhava, eu imaginava eu falar com plateias, com muita gente, aquela coisa toda. Então, fui crescendo, fui trabalhando, não tive a oportunidade de completar todos o meu segundo, o 12º lá no tempo normal, não é? Tive que sair da escola para poder optar e trabalhar para ajudar os irmãos mais novos. Mas o que é fato, depois, quando a vida me deu a oportunidade... Mas a sementinha continuava lá. Ficou. Aí eu decidi, quando eu voltei para a escola, e não sei porquê, quer dizer, sei. Sim. Na altura, gostei de uma pessoa que era assistente social, do serviço social, e apaixonei-me pelo trabalho social. Okay. E aí, então, fui fazer a formação e formei na licenciatura como serviço social. Depois, com o tempo, vindo aqui para Portugal, por exemplo, aí foi da psicologia clínica, foi mais na área do mestrado. Eu fui falando dentro do serviço social com muita gente, dar palestra, falar sobre as emoções, falar sobre as questões sociais, questões políticas. E hoje, eu olhando para trás, que curioso, eu não fiz esforço nenhum, mas lá no meu inconsciente estava instalado aquele desejo que eu deixei a vida fluir e foi acontecendo. E foi acontecendo, precisamente. Exato. Sim. E como é que nós sabemos disso? É quando nós estamos felizes no lugar onde nós estamos e com quem estamos e com o que estamos. Então significa que o que eu faço hoje? Eu gosto do que faço? Gosto. Então é porque o meu inconsciente está certo com o consciente. Vai ter desafios? Com certeza. Todos os dias. Né? Aliás, o desafio serve exatamente isso como trampolim para a gente subir para passar para próximas etapas. A vida toda ela é desafio. Exato. E aquelas pessoas que olham para o seu passado e refletem no presente e acham que não está bem, então que tal ela fazer esse primeiro exercício? Quando eu sonhava, quando eu era criança, o que eu desejava de ser? Eu desejava ser feliz. Tá bem, mas por trás, define. Você queria ser psicólogo, queria ser ator, você queria ser criador, ou queria ser como muito, quero ser rico, quero jogador de futebol. Não é? Pois, sim. Então tudo isso está lá, ou seja, nós temos todas as ferramentas psicológicas, mentais e emocionais dentro de nós, só que essa âncora que não foi bem instalada, né, essa âncora, esse porto, né, muitas das vezes nós não temos esse porto seguro, né, da família ou das pessoas, mas até a forma como nós recebemos nossa família é uma forma de nós buscarmos aqui alternativa para sair desse estado. Né. Uma coisa é certa, não é porque o outro fez, não é porque o outro pulou que eu vou pular também. Claro. Eu posso pular, mas se eu tiver asa eu consigo voar e fazer esse trampolim da vida. Né. E o livro fala muito dessa questão de olhar o tempo todo para as nossas emoções. Ou seja, no fundo é perguntar como você está hoje. Tá bem. Aí tem aquela primeira fase dos desabafos, né? Falar só, estou bem, está mal, ok. Já sabe tudo isso que é consciente. Agora, como você pode fazer para poder mudar isso, a sua realidade?
Então, naturalmente, aqui eu tenho que trabalhar todas o nosso sistema neuroquímico, né? Colocar dopamina, serotonina, oxitocina, tudo terminar tudo for necessário. Exato. Sim. Para quê? Para poder fazer aqui, para eu reunir esses elementos para então estar pronto e forte para isso. Né? Qual é o estado que nós tivermos? Uma coisa é certa. O hoje sempre é uma oportunidade para melhorar o amanhã. Para a gente sair do estado que nós estamos. Ou então, já que eu não consigo mudar a minha volta, o que está à minha volta, então eu posso mudar pelo menos a forma que eu vejo. O que eu aprendo? O que essa pessoa está na minha vida? O que eu aprendi? O que eu dependo dela? O que ela depende de mim? E falar, ok, então eu dependo até determinado X tempo. Então eu vou planear a minha vida. E o livro é exatamente isso. São 365 mensais, é uma série, da série de Joana de Sicília, que exatamente é um projeto literário que nós temos. Ele foi dividido em 3, e esse é o primeiro. É o primeiro da série Joana de Sicília, e já o quinto livro nosso, né? Sim, exato. Nossa, eu acompanhei a apresentação do primeiro. Foi o Gueto das Nações, você estava cá, né, acompanhando sempre. Que bom. São 2 livros para criança, não é? As pessoas têm mania de dizer que livro para infantis. Não, infantis todos nós somos. Claro. Nem que sejam emocionais, né? Mas os livros para crianças são também boas leituras para adultos. Exato. Esse é o Sonho de Dâmia, por exemplo, que nós fizemos uma apresentação aqui contigo, né? Que também falámos, já foi. Este Sonho de Dâmia foi precisamente apresentado quando? Foi esse ano, foi em março. Em março, sim. Nós apresentamos. O próximo virá em março? Sim, o próximo final de março é para dar continuidade. Exatamente. Agora a série da Joana de Sicília, ele tem com esse objetivo, ok, o primeiro livro então vamos entender o que é as emoções, vamos entender como somos nós. Aí tem alguns exercícios. Quase um dicionário, não é? Não sei se chega aí, mas pode ser. Porque vem definição, não é? Isto, definição para... Sim. Eu acho que sim, não é? E a coleção está exatamente nisso. No próximo vai pegar temas muito específicos, como, por exemplo, a depressão, pode colocar o que nós entendemos como tristeza, o que nós entendemos como coragem, o que nós entendemos como alegria. Ou seja, pegar as emoções básicas e as emoções secundárias e vai aprofundar mais nela. Ok, então o que eu sinto, afinal, não é depressão. Enfim, então esse livro ou essa série da Joana de Sicília vem com esse objetivo. Bem, então vamos lá lembrar, hoje à tarde a apresentação do livro acontece na Academia Sénior de Tavira a partir das 4 da tarde e diremos que vai ser um bom momento. Portanto, quem não sabe, a Academia Sénior de Tavira fica na rua Salgueiro-Maia, ali na Parceta das Carmelitas, onde Edmar faz efetivamente estes encontros já há algum tempo. Portanto, o que nós queremos acompanhar, mediante esta nossa conversa, muita gente ficou curiosa, para adquirir o livro, é o momento ideal, porque ainda por cima tem lá o autor, e ele faz assim logo, não é, aquele momento especial da apresentação do livro, o autor tem que se predispor e levar uma caneta com muita tinta para muito autógrafo. É isso, vamos fazer o possível para isso. E hoje na academia exatamente isso. Sim. É um momento desse encontro entre aluno com eles lá. Eu não gosto de falar muito de aula, que eu não sou professor, apesar que eu tenho formação na área da promoção da leitura, como formador, eu gosto de falar sempre sessões. Sim. Que no fundo a sessão proporciona o outro partilhar, quer seja uma criança, quer seja uma adulta. Dá-se, mas recebe-se. Exato. Sim. E estamos sempre a receber. Até uma criança está nos ensinar o tempo todo. Né? Sério, completamente, não é? É verdade. E hoje o convite que nós fazemos aqui é que quem quiser pode lá participar, pode assistir a apresentação. O livro vai estar disponível nas livrarias, vai também estar no UC, quem quiser pode pedir pelo correio. Online, podem comprar online também. Sim. Então procurem como âncora a arte de estar consciente, da autoria de Edmar Silva, e vão encontrar este livro. Mas a minha sugestão é mesmo hoje, ao vivo e a cores com o autor. É isso, se puder estar lá, vai ser todos bem-vindos. Quem não quiser pode entrar também no meu site, edmarsilva.pt, e tem todas as informações de todos os livros lá que a gente tem feito até agora. Pois, já falámos aqui dos vários. Olha, e apressem-se porque pode ser uma boa prenda de Natal. Mediante a nossa conversa, muita gente ficou, olha, tem alguém que poderá estar predisposto a querer receber mensagens
especiais, ainda por cima que isto tem aqui um trimestre, todo um trimestre de um ano, e que pode iluminar, não é? É isso, você falou em trimestre, fez-me lembrar o seguinte: quando nós dividimos o ano, né, o ano dividido por 12 meses dividido por 4 dá 3. Sim. O 3 também tem essa simbologia, né, de uma trilogia, ou seja, é o conjunto quando as emoções e quando o nosso processo emocional, nosso processo racional estão equilibrados, ou seja, atinge um nível de saber, passamos para uma terceira fase, que, ou seja, compreendi tudo que se passa comigo. Então depois passamos para a quarta fase, que é materializar o novo saber, ou seja, esse conhecimento que nós temos, colocar em prática. Okay. Então a quarta parte, a quarta fase passa, por exemplo, materializar todo o nosso conhecimento no dia a dia, porque falar só falar e não colocar em prática não tem materialização, não é? Pois não. Que, aliás, uma casa hoje existe porque primeiro passa num processo mental, que alguém imagina, depois desenha e depois pratica. E o nosso processo emocional é o mesmo. É a mesma coisa. Todas as nossas emoções também é possível eu materializá-la. Emoções têm que ter alicerces. Tem, porque para já tem que ter alicerce, a gente fala, ok, no nosso passado. Sim. Não é olhar para o nosso passado e renegá-lo, é aceitá-lo, não é que ele está certo e errado, aceitá-lo como eu aprendi. Sim. Agora, eu não quero mais cometer os mesmos, as mesmas falhas, os mesmos enganos, as mesmas ilusões. Ou erros. Ou erros, né? Porque às vezes, é errado. Sim. Ok. Mas, então, se eu tenho essa possibilidade, ou seja, o meu presente, que é um presente, né? O meu presente tem sempre a possibilidade de analisar o passado, fazer essa longa viagem no meu passado histórico, quer seja familiar, social, seja o que for, e pegar essa bagagem toda, abrir esse baú, pegar tudo aquilo que não presta, tudo que não serve mais, colocar para fora e depois pegar, ou então quero tirar tudo do baú e colocar para fora e analisar o que tem, separar e colocar só aquilo que é necessário para a nossa longa viagem. Muita bagagem que às vezes temos. Bem, fica o convite, hoje a partir das 4 da tarde, 4 horas. Academia Sénior de Tavira. Vamos despedir-nos e vamos perguntar aqui ao nosso Edmar Silva, escritor, e toda esta formação relacionada com os sentimentos e tudo mais. O que é que Edmar deseja para o próximo ano? Para mim ou para todos? Primeiro pessoal e depois... Olha, para mim, e com todo o coração que eu digo isso, com todos os desafios, com meus 54 anos de vida, né? Não, ninguém diz. Então, continuo, a única coisa que eu peço continuo a ter lucidez para olhar para dentro de mim e aceitar tudo que eu tenho, seja bom ou mal. Então, dessa junção é construir as minhas duas asas, né? Que, aliás, o anjo significa isso. Sim. A asa da razão e a asa da emoção. Isso. Então, eu colocar esse equilíbrio. Então, que o universo, que a vida, que as pessoas permitam que eu possa continuar a aprender sempre. Então, é isso que se eu aprendo, significa que então eu vou colocar a lição no terreno certo. E para as pessoas... Para o mundo em geral. Para o mundo em geral, que eu desejo exatamente, eu acho que está na hora de nós fazer uma verdadeira paragem. E que paragem que é? Como se fosse um autocarro, não é? Sim. Esse autocarro que a gente está andando e pulando de cada um, ou seja, vamos olhar na paragem e olhar o seguinte, como eu estou? O que eu quero para a minha vida? E temos coragem para assumir isso. Muitas das vezes a gente quer algo e não temos coragem nem autonomia para isso, porque mais colocamos as frustrações no outro. Então, que tal a gente falar assim, enquanto eu tiver forma de pensar, enquanto eu tiver forma de respirar, e mãos, pés, e seja ela nos pés emocionais, se eles estiverem presos, como é que eu faço para libertar? O que eu desejo para a humanidade, para todos nós vamos olhar mais para dentro de nós e vamos fazer aquilo para o outro, aquilo que gostaríamos que fizesse conosco próprio. Então, a partir do momento que quando nós plantamos, aquilo que nós plantamos, colhemos. Não, aquilo que nós plantamos podemos ser para a colheita do outro. Porque se nós plantamos é que nós temos condições de colher, certo? Então vamos plantar para o outro também, para que ele possa aprender, que ele possa ver o nosso exemplo e plantar também para o outro. Eu acho que a semente passa por aí. Muita gente a plantar e a colher o bom. Sim, exato. E fazer essa partilha das colheitas, por que não? Exato, né? um planta uma... É isso, partilha. Exato. Que seja um bom ano de partilha muito positiva. Para todos nós, não é? Que é isso, o ano que vem é um ano propício para dar um reset e colocar o ano 1 para eu começar. Aí o mais importante é o que eu quero começar. Na numerologia, um número par é positivo? Eu acho que todos para mim, quer seja número par e ímpar, sim, sempre... depende da cultura, depende da forma de falar. Então, os números são neutros. Né? Então, não tem a ver, por exemplo, se você for em alguns países do Oriente, o Japão, ou a China, ou seja, que for, em alguns países, por exemplo, aquela coisa do 13º no andar, sim, eles não têm, pula para o 14º logo.
né? Tem alguns países que são assim, vêm com questão de crenças. Sim. Então, ou seja, no fundo todo objeto que eu tenho, que energia que eu ponho nela, que emoção, que energia, as nossas emoções são energias, as nossas emoções são vibrações. Então, o que eu coloco de positivo e negativo? É como um copo d'água, né? Nós temos um copo d'água sujo. Né? Como é que eu faço? Eu posso quero limpar esse copo, eu quero transformar essa água. Eu jogo o copo tudo com a água e ponho outro. Ou então jogo a água fora e fico com o copo sujo ali. Ou então eu posso só meter água limpa no copo, vou metendo, gota a gota, aquilo vai transbordando, daí a pouco eu vou ver que está tudo positivo lá. O copo é o mesmo. Sim. Não é? Então, o positivo... Eu não vou despejar repentino. Exato. Então, o repentino pode ser necessário, que às vezes a gente precisa dar aqueles abanões, não é? Então, sendo repentino ou não, o que eu preciso estar ancorado naquilo que eu estou a fazer. Não tem a ver com arrependido que eu faço. Não tem a ver com isso. Tem a ver com nós olharmos para o passado, aprender e seguir em frente com a nossa paz emocional. Que seja um ano que possamos reaprender-nos e vivermos mesmo com a nossa paz emocional. Que dessas. Edmar, obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez o apoio da rádio, Ana, o teu apoio é fundamental. Muito obrigado mesmo. Até breve. Vamos ter projetos para o próximo ano. É isso, se Deus quiser. Obrigada. Adeus, tchau, obrigado. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.